Me lembro que a última entrevista que eu fiz com a senhora enquanto secretária, eu lhe perguntei como é que a senhora conseguia dormir à noite com um problema do tamanho do trânsito de Chapecó. O trânsito de Chapecó é um problema gigante, né? Para quem opera, para quem trabalha nele, para quem usa, né? E talvez o seu trabalho nesses últimos anos tenha ficado mais em evidência, embora todo esse currículo, por causa da Secretaria de Defesa do Cidadão e Mobilidade, que trabalha justamente a questão do trânsito e da segurança, né, no âmbito da Guarda Municipal. O que a senhora faria de diferente? A senhora citou sobre o plano de mobilidade. O que a senhora faria, ou qual é a ação emergencial que a senhora pretende colocar em prática, caso seja eleita, no trânsito de Chapecó, que em outras oportunidades teve gente que já perdeu a eleição por causa de modificações no trânsito, de forma totalmente impensada. O que a senhora faria? O que o trânsito de Chapecó necessita nesse momento, principalmente com base no plano de mobilidade, enfim, o que a senhora faria? Primeiro, é muito nessa linha do que nós falávamos antes de um plano que, se foi construído, pensado, aprovado pela Câmara de Vereadores, validado pela comunidade, ele precisa ser implementado, tá? O plano de mobilidade urbana, ele precisa ser compreendido pela coletividade da sua finalidade. Ele é um plano que prioriza o transporte coletivo, porque nós estamos pensando num novo modelo de cidade, em que nós precisamos desadensar o uso do veículo particular. Nós temos mais de 170 mil veículos em Chapecó para 230 mil habitantes. Ainda bem que não sai todo mundo ao mesmo tempo na rua, né? E caixas viárias de 5 metros em alguns locais. Então, medida já com meta que deveria ter sido cumprida é a implantação do binário. E aqui tem que dizer, porque apesar de a gente falar tanto do binário, algumas pessoas ainda não compreenderam. Se transforma a Nereu Ramos e a Fernando Machado em vias de mão única, para que nós tenhamos corredores de ônibus e o ônibus consiga circular com mais agilidade e chegue ao destino pontualmente. Tá? E é por isso que a Nereu Ramos desce até o terminal e a Fernando Machado sobe, conectando com a região da IFAP, né? Precisa sim terminais de distribuição. Esses terminais de passageiros da região da IFAP e na região de São Cristóvão são necessários porque eu tiro os ônibus de virem para a região central e voltarem para a região da IFAP. Então, quem vem da região da Coca-Cola e pretende ir para a IFAP não precisa mais vir para a região central. De igual forma, quem vem da região da IFAP e precisa ir para o Santa Luzia, fará isso a partir dos terminais de integração. Isso vai desadensar o trânsito, até porque nós vamos trabalhar com ônibus menores nos bairros e ônibus articulados para a distribuição do fluxo de passageiros na região mais central do município. Priorizando faixas prioritárias para o transporte coletivo, tornando o transporte mais atrativo. Nós mudamos o modelo de cidade. Não é uma invenção nossa, esse plano vem trabalhado pela Universidade Federal de Santa Catarina e está muito maduro. As pessoas já estão perguntando por que ainda não. E eu acho que esse é o diferencial de quando se tentou fazer modificação do trânsito de repente. Porque essa noção de que a rua também é minha, e se vocês vão mexer na frente da minha casa, eu gostaria de saber o que vocês estão fazendo. Então, a comunidade já discutiu muito tempo, teve muita audiência pública, se construiu esse plano e isso está maduro para Chapecó. Junto a isso, nós precisamos, para implantar o binário, os abrigos de ônibus passam todos para o lado direito. Tá? Então, está na hora de fazer as plataformas de embarque, onde o ônibus não precisa mais parar e voltar para a pista, porque isso gera uma demora, inclusive a motivação para acidentes. Ele para e dá embarque, tanto na Fernando quanto na Nereu. Outra situação, pensando em mobilidade urbana, é que nós precisamos fechar alguns cruzamentos. Mas para fechar alguns cruzamentos, que são especialmente os cruzamentos que acabam gerando acidentes e envolvendo motocicletas na sua grande maioria, é porque nós precisamos criar circuitos. As pessoas precisam começar a olhar para o trânsito e dizer assim, eu vou por essa rua e planejar a sua viagem, né? Vamos crescer, estamos crescendo muito, não está dando mais para estacionar na frente do estabelecimento, a comodidade que nós tínhamos antes. Então, assim que implanta o binário, você consegue projetar o fechamento de alguns cruzamentos e também, em outros espaços, criar vias de mão única. Vamos pegar o exemplo aqui no entorno do centro de eventos. Nós temos ruas muito estreitas que possibilitam a conexão em vias de mão única, tá? Para poder garantir estacionamentos também, porque hoje nós temos muitas políticas de proibido estacionar,
Porque a rua não tem caixa viária para permitir fluxo de veículo e estacionamento. Então, essas medidas que parecem muito simples, sem dúvida, criarão alternativas. E temos que pensar também em rotas de caminhão, e é por isso que a gente defende a mudança do traçado da SC, porque hoje as cargas vivas, os caminhões que vêm dessa região de Ceará, que próximo da gente, passam pela Rua Uruguai, vão para General Osório, e nós temos um grande fluxo de distribuição. Extremamente necessário. Nós estamos numa cidade de agroindústria, numa cidade que recebe muita matéria-prima para transformação, e nós precisamos pensar alternativas. Essa mudança de traçado é a longo prazo, é recurso externo, mas é extremamente importante para a mobilidade, para criar rota para caminhões e também para atender a região da IFAP, porque deslocaria parte do trânsito da senadora Atílio Fontana e da São Pedro, então conectando, né, por um anel viário. Só que para isso teria que convencer muita gente de que aquele cliente que, por exemplo, antes estacionava na frente do seu estabelecimento não poderá estacionar por causa de toda essa logística que será modificada no âmbito do plano, né? Como fazer essa conversação com essas pessoas, com muitas vezes os empresários que não terão mais como deixar o cliente estacionar na frente do seu estabelecimento? Isso já aconteceu muito na São Pedro, por exemplo, né? Deu uma reclamação gigante e hoje já está fluindo, enfim, né? Mas como fazer para convencer ou conversar? É chamar esse pessoal para conversa também, para explicar como vai funcionar e também rapidamente, porque se o plano está tão maduro assim, por que não foi colocado em prática? O que faltou? Eu tinha expectativa de que nós estaríamos com o binário. Eu saí da secretaria em março, eu tinha expectativa que em setembro a gente estaria com o binário em andamento. Tá? Essa era a programação. Julho, agosto, se terminariam as plataformas para ir fazer os fechamentos de via e o binário. Aí não posso dizer porque não aconteceu, porque já não estava mais lá. Mas essa era a programação, inclusive o contrato dos abrigos que previa as plataformas, ele tinha vigência para concluir em julho e poder garantir esse cronograma, né? Como convencer a população? Eu acho que a população já está se convencendo sozinha. Porque se você tentar circular na Getúlio Vargas, na Fernanda, em dias próximos de feriados, em dias festivos, você não vai conseguir estacionar. Então, nós precisamos pensar também em oferecer o transporte coletivo com modelagens diferenciadas. Aeroporto centro, centro shopping, centro universidades, bairros mais adensados, para que a gente evite e a pessoa possa dizer assim, eu quero ir de ônibus, porque eu vou chegar na hora, porque é confortável, porque eu vou ter menos desgaste do meu veículo, porque eu vou poluir menos. A cultura de eu quero estar porque faz bem para a minha cidade. Nós precisamos, sim, chamar para conversar, pensar que nós precisamos fazer uma Chapecó, inclusive caminhável, uma Chapecó para as pessoas. As pessoas estão compreendendo que eu tenho convivência comunitária quando eu ando a pé. Quando eu passo de carro na frente de algum estabelecimento, eu não vejo a vitrine. Então não é negócio eu só ter carro circulando, negócio é ter pessoas circulando, são pessoas que fazem compras e não carros. Então, quando nós conseguimos compreender essa mudança de cultura, o próprio comerciante vai dizer, eu quero uma rua cheia de pessoas que possam estar aqui, que possam compartilhar. Nós fizemos uma experiência da Getúlio Vargas aberta num domingo e fizemos essa proposta inicialmente aos comerciantes. Abra a sua empresa, coloque cadeiras na calçada, ofereça um chimarrão e uma pipoca para o seu cliente. Faça essa convivência comunitária acontecer. E eu acho que a gente consegue amadurecer isso, não fazendo de forma brusca, porque o estacionamento não sai totalmente da Fernanda e da Nereu. Ele fica no lado onde vai ter as plataformas elevatórias, as plataformas de embarque do transporte coletivo, ali sim, porque é prioritário. Mas do lado esquerdo da via, o estacionamento permanece. Então, os abrigos de ônibus que estão do lado de cá e que não era possível estacionar, e que estão do lado esquerdo da pista, eles poderão ser estacionamento. Então, não significa assim, implantou binário, acabou o estacionamento. Não, ele terá estacionamento, só que ele terá outras alternativas. Mas disse muito bem, Diego, a gente precisa conversar com a coletividade, explicar. Tem que fazer uma maquete, é difícil entender? Vamos pegar um exemplo italiano. Tem que fazer uma maquete? Vamos fazer uma maquete, vamos mostrar onde é que vai ficar a plataforma. Gente, nós temos universidades, concursos de engenharia, de arquitetura, de urbanismo, que podem fazer isso como projeto de pesquisa, sem custo para o município. Nós podemos fazer parceria e dizer para a comunidade, quer conhecer o binário? Vem cá, que a gente vai mostrar como é que é, vai mostrar onde vai ter estacionamento, vai mostrar onde vai ser o fechamento. Ah, chegou aqui, vamos analisar, tem um gargalo. É possível? Sim, o trânsito, ele é muito dinâmico. Ah, se eu fechar esse cruzamento, como é que eu faço para chegar aqui? Ah, então vamos pensar. Esse é o melhor local para fechar? Vamos fazer uma simulação dessa possibilidade? Daqui a pouco não é melhor fechar esse cruzamento.
é melhor fechar esse cruzamento e trocar o semáforo de local. Isso precisa ser construído coletivamente.